Existe uma região do universo que simplesmente não deveria estar ali. Essa não é uma frase sensacionalista. É uma conclusão incômoda. Quando os astrônomos começaram a mapear o universo em grandes escalas, eles esperavam encontrar algo relativamente previsível. Distribuições irregulares, sim, mas dentro de certos limites. O universo pode ser caótico, mas ele costuma respeitar suas próprias regras. Só que, em determinado ponto das observações, algo apareceu, e não se encaixava em nenhuma delas. Não era um objeto estranho. Era uma ausência. Uma região gigantesca do espaço parecia vazia demais. Grande demais. Uniforme demais. Não era apenas um lugar com poucas galáxias. Era um vazio que ultrapassava o que os modelos consideravam possível. Os cientistas chamaram isso de uma anomalia cosmológica. E desde o início, ela causou desconforto. Porque vazios existem, mas não desse tamanho. Em teoria, o universo se organiza como uma espécie de teia. Galáxias se agrupam em filamentos, formando estruturas enormes, separadas por vazios. Isso é esperado. O que não é esperado é um vazio tão grande que ele desafia a própria estatística do cosmos. Segundo os modelos, uma região assim deveria ser extremamente improvável. Quase impossível. E ainda assim, ela estava lá. Quando o impossível aparece nos dados, algo está errado. No começo, muitos acreditaram que fosse erro de medição. Talvez os telescópios não estivessem captando galáxias mais fracas. Talvez houvesse interferência. Talvez o problema fosse o método. Mas à medida que novas observações foram feitas, o vazio continuava presente. Com instrumentos diferentes, em análises independentes. Sempre no mesmo lugar. O erro não desaparecia. Essa região passou a ser estudada com mais cuidado, mas algo curioso aconteceu. O entusiasmo inicial não virou prioridade. Não houve grandes anúncios. Não houve uma explicação definitiva. O assunto começou a perder espaço. E isso levanta uma pergunta simples e desconfortável. Por que uma região do universo, que não deveria existir, não se tornou um dos maiores focos da cosmologia moderna? Depois que essa região foi identificada, os cientistas fizeram o que sempre fazem quando algo estranho aparece nos dados. Tentaram explicar da forma mais simples possível. A hipótese inicial foi óbvia. Talvez esse vazio não fosse real. Talvez houvesse galáxias ali, mas fracas demais para serem detectadas. Talvez os telescópios não estivessem enxergando tudo. Essa explicação parecia razoável. O problema é que ela não durou muito. À medida que os levantamentos do céu se tornaram mais precisos, a região foi observada novamente, com novos instrumentos, novas técnicas, novos catálogos de galáxias, e o vazio continuava lá. Não do mesmo jeito exato, mas grande demais para ser ignorado. Quanto mais você olha, mais estranho fica. Então surgiu uma segunda tentativa de explicação. Talvez esse vazio fosse apenas uma flutuação estatística rara. Em um universo gigantesco, eventos improváveis podem acontecer. Mesmo coisas extremamente raras, acabam surgindo em algum lugar. Mas aqui estava o problema. Para esse vazio existir dentro dos modelos atuais, seria preciso aceitar uma probabilidade absurdamente baixa. Algo que deveria ocorrer uma vez em muitos bilhões de universos. E isso deixa os cientistas desconfortáveis. Raro demais para ser normal. Outros pesquisadores começaram a sugerir algo mais profundo. Talvez o vazio estivesse ligado a processos que ainda não entendemos bem. Talvez forças ou condições iniciais do universo tenham criado regiões muito diferentes umas das outras. Essa ideia não é absurda, mas ela exige mudanças sérias nos modelos cosmológicos. E mudanças assim não acontecem rápido. A ciência anda devagar, quando o chão começa a tremer. Com o tempo, o assunto deixou de ser prioridade. Não porque o mistério foi resolvido, mas porque ele não tinha uma resposta clara. O vazio continuava existindo, mas as explicações permaneciam incompletas. E isso cria um tipo curioso de silêncio científico. Os dados não são negados, eles apenas deixam de ser destacados. Se esse vazio realmente existe da forma como os dados indicam, então ele não é apenas uma curiosidade estatística. Ele se torna um problema conceitual.
Os modelos atuais assumem que, em grandes escalas, o universo é relativamente uniforme. Irregular, sim, mas equilibrado. Um vazio grande demais quebra essa expectativa. Não é só um buraco no espaço, é um buraco no modelo. Uma das possibilidades é que esse vazio seja um vestígio do universo primordial. Uma região que, por algum motivo, recebeu menos matéria desde o início. Isso implicaria que as condições iniciais do cosmos não foram tão homogêneas quanto imaginamos. Que o universo nasceu com diferenças profundas. E isso é desconfortável, porque mexe com o nascimento de tudo. Outra hipótese ainda mais perturbadora sugere que o vazio não seja apenas uma ausência de galáxias, mas o efeito de algo que interferiu naquela região. Algum processo energético, alguma dinâmica desconhecida, ou algo que ainda não conseguimos medir. Essas ideias são especulativas, mas surgem justamente porque as explicações convencionais não fecham. Quando as respostas falham, novas perguntas aparecem. O mais inquietante é que esse não é o único caso. Outras anomalias em grande escala já foram observadas. Alinhamentos estranhos, regiões frias, padrões inesperados. Separadamente, cada uma pode ser descartada como coincidência. Mas juntas, elas começam a sugerir algo maior. Talvez o universo não seja tão simples quanto gostamos de acreditar. E aqui está a pergunta que fica. Se existe uma parte do universo que não deveria existir, o que mais está lá fora, fora do nosso alcance, esperando para ser percebido? Porque às vezes, o universo não está errado. Talvez sejam as nossas expectativas. Para mais curiosidades e mistérios do universo, curta, comente e se inscreva no canal.